A gente vai retomar de onde a gente parou, que foi... Eu estava começando a só dar um exemplo de normal multivariada. Na verdade, esse exemplo que eu estou usando, que era do preço das ações, a variação do preço da ação, a ação no dia... O preço da ação é esse S aqui, o preço da ação no dia T mais 1, menos o preço da ação no dia anterior, dividido pelo preço da ação no dia anterior. Então, isso dá uma medida de a diferença relativa, né? O delta, o quanto que variou proporcionalmente a ação, positivamente ou negativamente. Eu peguei só 4 ações e, na verdade, isso daqui é simplesmente para... Então, em geral, essa oscilação está em torno de zero, às vezes ela é positiva, às vezes negativa. Se você tem o preço da ação variando em 0,05 para cima, isso significa 5% de aumento de um dia para o outro no preço da ação. Então, teve até alguns dias aqui em que isso aconteceu. Teve dias que chegou até uma oscilação bem maior. Essa era a ação da Telebrás, mais ou menos um ano de dados, um pouco mais de um ano. E a gente teve umas outras ações também, eu peguei outras 3, Vale do Rio Doce, Petrobras, Suzano, e a gente estava olhando essas ações, um ajuste gaussiano para o preço das ações, a variação do preço das ações. Parecia existem distribuições melhores para esse preço das ações, principalmente essa aqui da Suzano está ruim, né? Está um pico muito grande aqui em torno do zero. Mas eu vou usar essa aproximação gaussiana para tentar fazer alguns cálculos daqui para frente. Então, eu estou assumindo que o preço da ação tem uma variação gaussiana, o preço da ação de um dia para o outro, e aqui está um scatterplot mostrando as 4 ações simultaneamente, Telebrás, Vale do Rio Doce, Petrobras e Suzano. A Suzano não parece ser muito correlacionada com as outras 3. As outras 3, Telebrás, Vale e Petrobras, elas parecem ser positivamente correlacionadas. Realmente, se a gente calcular aqui é o valor a média, o valor médio, então é da ordem, é um número pequeno, aqui eu estou multiplicando por 10 a menos 3, alguma coisa como 1, 0, 1, menos 1,4, mais vezes 10 a menos 3. Então, essa é a variação média ao longo do ano. Então, é muito pequena, às vezes um pouco positiva, às vezes negativa, mas de qualquer jeito, pequenininho. Só a Suzano foi negativa ao longo do período. O retorno, isso é o retorno médio diário, né? E aqui é a matriz de correlação. Então, a correlação de uma das ações, a variação de uma das ações com a variação da outra ação, né, da outra empresa, da outra companhia. Então, está aqui a matriz de correlação, com 1 na diagonal, e fora da a matriz ela é simétrica, e fora da diagonal, a correlação, realmente, as 3 primeiras, que são muito ligadas à energia, elas são muito positivamente correlacionadas, 0,7, 0,79, 0,68, e a Suzano, que é uma empresa de papel e celulose, tem uma correlação menor, a variação do preço dela não acompanha tanto as variações simultâneas, né, que estão acontecendo nas outras 3 empresas de energia. Aqui é a matriz de covariância, então eu peguei as variâncias e coloquei aqui na diagonal, e aqui fora da diagonal eu estou colocando a covariância, que é essa correlação vezes o desvio da variável linha com a variável coluna. O desvio padrão da variável coluna com o desvio padrão da variável linha. Então está aqui a matriz de covariância, que é essa, a gente denota em geral por esse sigma, essa é a matriz teórica, S aqui é a matriz obtida por aproximação com os dados mesmo, né, com aproximação empírica. Então eu vou assumir que o vetor YT, que é a variação no preço da ação num dia T qualquer, num instante tempo T, das 4 ações, esse é um vetor 4-dimensional, ela segue uma gaussiana 4-dimensional com o vetor de médias, aquele que a gente viu antes, esse daqui,
Quer dizer, é uma aproximação para o vetor de médias, esse número que eu obtive com os dados propriamente ditos, e com essa matriz de covariância, que é essa que está aqui em cima, que também é obtida a partir dos dados. O que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou só... Todo esse exemplo é só para eu exemplificar as propriedades da normal multivariada. Em vez de ficar só apresentando isso aqui matematicamente, a gente vai ver cada uma dessas propriedades exemplificada com esses dados, com esse exemplo 4 variado de ações. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é, se você tem uma distribuição que é uma normal multivariada, você tem um vetor y com k dimensões, k variáveis, ele segue uma normal multivariada de dimensão k, com um certo vetor de médias, um vetor com k posições, é sempre vetor para a gente, é vetor coluna, e essa matriz k por k com as variâncias e covariâncias das variáveis. Ok. A primeira propriedade é que, se um vetor ele tem uma distribuição gaussiana multivariada, então cada uma das entradas do vetor é também uma gaussiana univariada. É também uma gaussiana univariada. Além disso, a esperança e a variância dessa distribuição univariada, a esperança e a variância, eles são extraídas diretamente dos parâmetros do y, sem necessidade de nenhum cálculo. Quer dizer, são extraídos diretamente daqui, ó, desse mu e dessa matriz sigma, diretamente daqui, sem necessidade de cálculos. E como é que é essa extração? Bom, vamos pegar uma das coordenadas aqui, um desses y's aqui, um yi qualquer, ele segue uma gaussiana univariada, em geral a gente nem põe um aqui, quando é uma só, né, quando não é vetor, com uma certa média mu. Esse mu i aqui é exatamente o elemento i, a entrada i desse vetor genérico que está aqui em cima, desse vetor grandão. E com uma variância sigma ii, esse sigma i que está aqui, é o elemento ii dessa matriz, quer dizer, o elemento que está na diagonal dessa matriz, na posição ii, correspondente à variável em questão. Então, vamos ver essa propriedade no contexto lá do nosso vetor dos nossos vetores de... bom, aqui num contexto parecido. Eu tenho um vetor 4-dimensional, ele tem esse vetor esperado, esse é o vetor, então é uma gaussiana multivariada, 4-dimensional, com esse vetor de médias, isso aqui devia ser um vetor coluna, devia ter um transposto aqui, e essa daqui é a matriz de covariância, aliás, está errado aqui, essa linha aqui está repetida, gente, está repetida por engano, tá? Vocês estão vendo que é uma matriz 5 por 4, está errado, né? Isso aqui não devia estar aqui, tá? Essa linha. Então, eu quero a variável 3, y3. Qual que é a distribuição da variável 3? Ela é também uma gaussiana, ela é uma gaussiana univariada. A média dela, mu3, você vai ler aqui em cima. O vetor mu é esse daqui, então a terceira variável tem média menos 2. É o que entra aqui, menos 2. E a variância dessa variável, você lê também esse número diretamente aqui da matriz de variância e covariância, que devia ser 4 por 4. Você vem na diagonal e vai pegar o elemento 3, aqui ao longo da diagonal, é 9, que é esse elemento que entra aqui. Então, a gente obtém, além disso, a gente obtém não só a distribuição de cada entrada individual do y, mas a distribuição marginal de qualquer subvetor do y. Por exemplo, está aqui de novo o vetor com 4 dimensões, com essa média, essa matriz de covariância, que está errada de novo, 5 por 4, essa linha aqui está repetida por engano. Vamos imaginar que você está querendo a distribuição marginal do vetor composto pela primeira variável e a terceira variável. Se você fosse obter isso fazendo as fórmulas todas, você tinha que integrar a densidade conjunta com respeito à variável 2 e à variável 4.
né? Você tinha que pegar a densidade de probabilidade, que é aquele decaimento exponencial com aquela matriz de distância estatística, e integrar em relação à variável y2 e y4. Se você fizer isso, o que você vai encontrar é a distribuição marginal das duas variáveis y1 e y3. E o que você vai encontrar? Bom, y1 e y3 vai ser uma gaussiana. Então, qualquer subconjunto aqui, não só uma variável individualmente, mas também um número menor, um subconjunto, um subvetor, ele vai ter uma gaussiana com a dimensão que igual à dimensão do vetor. O vetor de médias, você lê diretamente do vetor de médias do vetor completo, então é a variável 1 e a variável 3. Não tem que fazer nada, tem que ir lá e pegar a variável 1 e a variável 3, vai colocar aqui, é 4 menos 2, e a matriz de variâncias e covariâncias desse vetor, é uma matriz 2 por 2, né? Você extrai isso diretamente dessa matriz. Vão ser os elementos sigma 1, 1, sigma 1, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 3, dessa matriz aqui de cima. Então, vai ser esse elemento 3 e 9 na diagonal, 3 e 9, e fora da diagonal o elemento que está aqui, 1, 3, e o elemento 3, 1, que é 2. Então, aqui. Aparentemente, essa propriedade é boba. Olha, da conjunta, que é normal multivariada, você está concluindo que as marginais são também gaussianas, também normais. Isso não é óbvio, não? Não é? Não, na verdade, não é, não. É muito difícil e muito raro que a gente consiga saber quais são as marginais apenas olhando para a fórmula da conjunta. Na maioria dos casos, a única maneira de obter as marginais é realmente fazendo a integral, ou somando sobre os valores das demais variáveis. Então, a normal multivariada, se você diz que uma distribuição é normal multivariada, o fato de que você automaticamente tem também as marginais é uma propriedade muito boa. Por exemplo, suponha um caso simples aqui em que é um vetor só bidimensional com duas variáveis e cuja densidade de probabilidade é uma fórmula qualquer como essa daqui. Tá? Imagina que é essa densidade com suporte em 0, 1, aqui na frente uma constante para fazer a integral dessa função toda ser 1 na região, né, no plano aqui, nesse conjunto, nesse quadrado. E se você estiver perguntando quais são as marginais, fx e fy, olha, não tem jeito de olhar para essa expressão e sair dizendo qual que é. Não tem jeito. A única maneira de você obter, por exemplo, a marginal é fazendo essa integral aqui, integrando isso em y. E olha o horror que vai ser você fazer esse cálculo aqui, para conseguir obter qual que é a densidade da variável x no ponto x. Então, você não precisa fazer essas contas difíceis no caso de uma distribuição conjunta ser a normal multivariada. Vem de graça para a gente. Se você tiver a normal multivariada, você tem que dar o vetor de médias e a matriz de covariância, e ao entregar esses dois elementos, você tem todas as marginais que te interessam. Então, não só essas marginais, mas outras coisas saem facilmente também. Por exemplo, combinação linear de normais. Suponha que você tem um vetor de dimensão k, que é uma gaussiana multivariada com esses parâmetros mu e sigma, e a matriz de variância e covariância sigma. E você quer criar um indicador baseado nessas variáveis. Essa nova variável aleatória x é uma combinação linear das outras variáveis. Esse C1 e CK aqui são constantes. Por exemplo, você pode criar um índice para o movimento no mercado das ações. O índice Bovespa é isso. Cada uma dessas variáveis é a variação do preço de uma ação, e aqui você entra com coeficientes que são obtidos usando o PCA, componente principal, mas você usa um conjunto de uma combinação linear dessas variáveis aqui. Vão entrar constantes que você vai multiplicar. Por exemplo, imagine que por alguma razão você acha que vai fazer o seguinte: o seu índice, ele pega 20%, o índice aqui é uma combinação da variação das ações daquelas 4 empresas. E você escolheu 20%
no índice geral, né, dá um peso de 20% para a variação do preço da Petrobras, 20% para a Vale, 0,2%, 0,2% para a Telebrás e 0,4% para a Suzano. Então, os coeficientes CIs que estão aparecendo aqui, eles não precisam somar 1, também não precisam ser positivos, pode ser qualquer número real, são constantes que você está colocando aqui. Aqui eu estou criando um índice para aí seria interessante que o índice somasse, os coeficientes fossem positivos e somassem 1 por causa do problema específico que eu estou olhando aqui, que é uma combinação de uma carteira formada por essas 4 ações. Mas não necessariamente. Então, você, por exemplo, por alguma razão, você podia querer colocar um peso de 1,2, 2, 4,3 e menos 3,5. Talvez você queira fazer uma coisa assim. Então, em suma, aqui nós estamos abordando o problema do ponto de vista matemático. Você tem uma normal multivariada, que é essa daqui, com esse vetor de média, essa matriz de variância e covariância. Você cria uma nova variável, que é uma combinação linear das variáveis componentes desse vetor. Se esse vetor tem uma distribuição gaussiana, qual é a distribuição desse x, dessa combinação linear que está aparecendo aqui? Qual é a distribuição do índice Bovespa, nosso Bovespa entre aspas aqui, que é formado por essas 4 ações apenas? Pois bem, é fácil. De novo, vem direto da gaussiana. Continua sendo, adivinha, tarará, uma gaussiana. Esse x que vai aparecer é ainda uma gaussiana, e está aqui. Então, o x vai ter uma distribuição gaussiana. E a gente só precisa achar, então, a média e a variância dessa variável x. Só antes de chegar aqui, uma coisa que vai ser útil é começar a olhar que esse x, que é escrito como uma combinação linear, a gente pode escrevê-lo, na verdade, desse jeito, multiplicando 2 vetores. O vetor y em pé e o vetor de constantes aqui, deitado. Na verdade, isso aqui devia ser C4, né? São 4 variáveis, aqui devia ser C4. Isso aqui, a gente vai explorar isso bastante, logo em seguida, com os componentes principais, e análise fatorial, análise de classificação, daqui para frente, um monte de coisas, né? Sempre aparecem as coisas escritas desse jeito vetorial. Então, essa x que vai aparecer aqui, que é o resultado dessa operação, ele vai ser também um gaussiano, com uma certa média e uma certa variância. Quem que são essas médias e variâncias? Esses momentos a gente obtém facilmente a partir dos momentos do vetor, esses 2 que estão aqui em cima, do vetor y, que está dado aqui. Como é que a gente obtém isso? Então, está aqui. Primeiro, o cálculo do valor esperado e da variância não depende, na verdade, do fato do vetor ser gaussiano. Qualquer que seja a distribuição do vetor, gaussiano ou não, a gente obtém facilmente o valor esperado de uma variável x, que é uma combinação linear de variáveis y, e também a variância desse x, dessa variável x, que é a variância dessa quantidade, a gente obtém facilmente. Então, eu vou obter essas 2 coisas, vou fazer um cálculo a seguir aqui, e o que a gente vai usar são só as propriedades de esperança e variância, sem nunca estar recorrendo ao fato de que o vetor y seria uma gaussiana multivariada. Tá? Então, essa demonstração aqui que a gente vai ver a seguir é para um caso geral. Estou começando aqui com o valor esperado. O valor esperado da variável x é o valor esperado dessa combinação linear. Então, eu vou usar aqui a propriedade que a gente sabe. Esperança de soma de variáveis é a soma das esperanças. E quando você calcular a esperança dessa daqui, essa constante sai para fora do sinal de esperança. Então, é simplesmente isso. Aqui, essas esperanças são exatamente a esperança do y1 é o mu1, a esperança do y2 é o mu2, etc. De maneira que essa soma aqui, essa expressão, é simplesmente o vetor c deitado, multiplicando o vetor mu como um vetor coluna. Então, a gente tem a propriedade que a gente estava querendo. Se você tiver uma combinação linear dos y, o valor esperado dessa combinação linear é a combinação linear
das médias do vetor y. É só isso. Ou seja, o C, que está aqui, o vetor de constantes, ele sai para fora do sinal de esperança, igual a constante aqui estava saindo, essa constante saía quando você tinha uma variável. Quando você tem um vetor, esse vetor de constantes também sai para fora. Então, esperança de combinação é a combinação das esperanças. A variância agora. Se você tiver um vetor x, uma variável x, que é uma combinação linear de outras variáveis. Aqui basta a gente usar a definição de variância e um pouco de paciência. Não vou fazer essa conta em detalhes, não. Mas simplesmente usando as propriedades de esperanças e variâncias que a gente viu anteriormente para uma variável aleatória, a gente obtém facilmente que o resultado final, essa variância que ela vai abrir, vai ficar uma conta grande, uma soma de um monte de coisas, mas essa expressão horrorosa que está aqui embaixo, ela pode ser escrita de uma maneira matricial muito fácil. A variância dessa combinação linear, essa conta final que eu achei aqui, isso é exatamente a mesma coisa que colocar a matriz sigma de variâncias e covariâncias no meio, colocar esse vetor de constantes deitado e esse mesmo vetor de constantes em pé. Então, a expressão no final é que a variância de uma combinação linear, essa aqui é uma variável aleatória, ela é escrita como SC vem para fora, ele vem para o outro lado também em pé, agora não transposto, e aqui no meio aparece a matriz de variâncias e covariâncias do vetor y. É o que aparece aqui no meio. Então, essa é uma fórmula importante e que aparece muitas vezes em vários lugares, vai aparecer aqui no nosso curso agora em várias vezes. Você vê que no caso univariado, a gente tinha a fórmula que era a seguinte: quando você multiplicava por uma constante, ela saía fora aqui do sinal de variância elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que pegar essa constante C, colocar uma aqui e a outra do lado de cá. Então, essa é a versão univariada dessa fórmula. É como se o C também tivesse aparecendo aqui, indo para fora ao quadrado, só que como ele é um vetor, né, o jeito certo de colocar o quadrado dele é, na verdade, colocar ele deitado e em pé aqui, um de cada lado aqui da matriz sigma. Então, repetindo aqui, se a gente tiver um vetor aleatório com qualquer distribuição, e ele tiver um vetor de médias e uma certa matriz de variância e covariância, então a gente tem esses dois resultados. A esperança da combinação linear é a combinação das médias, e a variância é essa expressão que está aqui. Então, esses resultados são válidos mesmo no caso em que o y não é normal multivariado. Então, no caso em que o y é uma gaussiana multivariada, a única coisa que a gente sabe, você já tem aqui a variância, a esperança e a variância da combinação linear, a única coisa que acresce, que soma, que é nesse caso, se ela for uma gaussiana, é que essa variável aleatória ela tem uma distribuição gaussiana também. Então, não só a gente tem aqui as médias e as variâncias, mas a gente tem a distribuição de probabilidade mesmo que essa variável segue. Então, voltando aqui, por exemplo, para o portfólio de ações. A gente tinha lá o nosso vetor, que é a variação do preço das 4 ações num certo dia T. A gente já tinha encontrado, usando os dados, que isso era aproximadamente uma gaussiana com a média mu e variância sigma, onde a média mu era dada por esse conjunto que está aqui, esses números. Está errado aqui, devia ter uma vírgula entre 1,1, 0,3, 1,0 e menos 1,5 vezes 10 a menos 3, e a matriz de variância e covariância é essa que está aqui. Vamos criar agora um portfólio de ações que seria 30% da Telebrás, 20% da Vale, 30% da Petrobras e 20% da Suzano. Então está aqui, esse é o mix de ações que a gente vai fazer. A variação, então o meu fundo, ele tem uma variação de preço, o fundo. A variação de preço do fundo é a combinação linear da variação de preço das ações componentes
e o peso que você dá para a variação de cada uma das 4 ações é exatamente a participação daquela ação no fundo, né? Então, 30% do meu fundo foi gasto nessas ações aqui. Qual que é a distribuição do retorno desse portfólio, do X? É o que a gente acabou de ver. Então, essa X aqui, que é essa combinação, ela vai ser uma gaussiana com uma certa média e uma certa variância. Essa média e a variância são dados aqui por essas quantidades. E de onde que isso aqui apareceu? Bom, eu peguei os meus pesos que eu tinha antes, o meu vetor de pesos, que é esses daqui, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, e estou multiplicando pelo vetor das médias, dos valores esperados das 4 ações. Então, essa quantidade dá isso, que é o número que entra aqui. Então, o meu portfólio, ele tem essa variação diária, média, no preço da ação. E o sigma 2 é, de novo, o cálculo. É esse vetor de constantes aqui deitado, ele em pé do lado de cá, e no meio a matriz de variância e covariância, 4x4, que é essa matriz que está aqui. Então, o que a gente obtém, fazendo essa conta, é esse número que está aqui, esse número, ele entra aqui como sendo o desvio padrão elevado ao quadrado, a variância. Mais propriedades. A gente pode encontrar a distribuição conjunta de vários índices simultâneos. Então, imagina, por exemplo, que Y tem aqui essa normal, multivariada, e eu vou chamar de A agora uma matriz Q por K de constantes, usada para gerar Q índices. Então, aqui é a matriz Q por K, aqui é o vetor com as 4 dimensões. Eu vou colocar aqui essa matriz de constantes, tem Q linhas e K colunas. As K colunas são as K ações aqui. De maneira que, ao fazer essa multiplicação matricial, eu tenho isso daqui, olha. Essa primeira linha aqui, esse primeiro elemento, ele dá uma carteira com essa composição de ações, das K ações. Eu vou colocar a primeira ação, ela entra com esse peso, a segunda ação entra com esse peso A12, a última ação entra com o peso A1K. Esse outro aqui é outra carteira, com outra composição, que vai gerar esse X2. A mesma coisa aqui para o último, que é esse XK. E agora o que eu quero é o seguinte, eu tenho então esses Q índices aqui. Por exemplo, se eu tivesse 4 ações, eu podia formar 2 índices. E o que eu quero é como que os 2 índices, qual que é a distribuição conjunta dos Q índices que fazem parte desse vetor X que está aqui. Então, as ações individuais, elas tinham essa distribuição conjunta gaussiana. A partir dessa distribuição conjunta, na hora que você mistura essas variáveis aqui de acordo com essas combinações lineares, você cria outras variáveis aleatórias do lado de cá. Qual é a distribuição delas? Você acha essa distribuição em função dos pesos que estão aqui, dos As, e da distribuição original delas. É uma combinação dessas duas coisas. Ok. E como que a gente vai fazer isso? Só lembrando que uma maneira intuitiva da gente ver isso é pensar o seguinte, se as duas linhas da matriz A forem muito parecidas, se você fizer dois fundos aqui que são praticamente idênticos, as composições aqui são muito parecidas, você espera que os 2 índices associados sejam associados com essas duas linhas, sejam muito correlacionados, porque o fundo, a carteira que você criou é praticamente a mesma, quase não variou, é praticamente a mesma composição, então o que acontecer com uma dessas carteiras deve ser praticamente a mesma coisa que vai acontecer com a outra. O que a gente obtém? Bom, a gente só obtém uma fórmula generalizada desse resultado que a gente achou aqui. Esse resultado anterior, esse daqui, que era uma combinação linear, observa, é como se você estivesse multiplicando aqui por uma matriz, a matriz, na verdade, é um vetor linha, né, deitado, aparece a própria matriz aqui, o próprio vetor linha, multiplicando o mu, e esse C aqui, aparecendo ele transposto de um lado e de outro da matriz sigma original. O que vai acontecer agora? É a mesma coisa. Você tem uma matriz A
multiplicando esse vetor y para gerar os seus x's que estão aqui. Então, isso daqui, qual que é a distribuição disso? Bom, é um vetor com dimensão k, né? Desculpe, com dimensão q. Então, vai ser uma gaussiana q-dimensional e o vetor de médias é simplesmente o próprio A aplicado no vetor de médias do vetor y e esse A aqui aparecendo dos dois lados aqui. Ele aqui e ele transposto do lado de cá. Essa é a matriz de variâncias e covariâncias do vetor de dimensão Q. Além disso, um outro resultado é que se você tem um y e simplesmente soma um vetor de constantes nele, o que acontece, essa nova variável aleatória, ela continua sendo gaussiana, você só dá um shift no vetor de médias e a matriz de variância e covariância não é alterada. Então, essa é mais uma propriedade da gaussiana multivariada. Aqui, falando sobre independência e covariância. Talvez essa seja uma das propriedades mais importantes, essa e a próxima, que é da condicional, para falar sobre... são algumas das propriedades que tornam o modelo, as distribuições gaussianas, tão interessantes, tão úteis para a gente. Esse resultado, ele diz o seguinte: imagine que você tem dois vetores, um de dimensão Q1 e um outro vetor de dimensão Q2. Eles são vetores aleatórios independentes um do outro. Isso significa, então, se isso acontece, se eles são independentes, então a covariância entre eles é igual a uma matriz zero, uma matriz com dimensão Q1 vezes Q2, toda cheia de zeros. Ou seja, independência implica que a covariância é zero. E aqui, agora, um outro resultado mais importante. Se a gente tiver um vetor, você monta agora um vetor x1 e x2, colocando eles um empilhado em cima do outro. Então, ele agora tinha lá a dimensão Q1, Q2, então esse vetor aqui tem dimensão Q1 mais Q2, é um vetor comprido. E vamos supor que ele tem uma distribuição gaussiana, todos esses caras conjuntamente, eles têm uma distribuição gaussiana e com um vetor de médias que está particionado aqui, para o mu1 seria o vetor de médias do x1, o mu2 é o vetor de médias do x2, esse daqui é a matriz de variância e covariância do vetor x1, essa daqui é a matriz de variância e covariância do vetor x2, e aqui as covariâncias entre elementos de x1 e elementos de x2. Ok, então imagine que esse vetor aqui segue uma gaussiana multivariada e você quebra o vetor que você tem em dois pedaços dessa maneira. Então, a gente já viu que a gente vê, por exemplo, x1, ele tem uma distribuição gaussiana com média mu1 e essa matriz de variância e covariância, porque a gente viu isso. Se você pegar só um subconjunto aqui, um subvetor, você lê diretamente aqui quais são, continua sendo gaussiano, e quais são as médias e variâncias dele. Você lê aqui diretamente. Esse resultado aqui, o que ele está dizendo agora para a gente é algo diferente. É o seguinte: se você tem esse vetor gaussiano, né, montado dessa maneira aqui, esse vetor x1 e esse subvetor x2, eles são independentes, variáveis aleatórias, vetores aleatórios independentes, se e só se sigma 2 for igual a zero. Se esse elemento aqui, na matriz de variâncias e covariâncias, for um bloco todo composto de zeros, então esses dois vetores são independentes. Esse cara aqui é independente desse outro cara. Então, quando você tem uma gaussiana, é fácil você, para testar a independência, você não precisa testar de um jeito complicado para saber se a densidade desse vetor escreve-se, a densidade conjunta escreve-se como produto dessa vezes essa outra. É fácil. Se tiver uma amostra de x1 e x2, monta essa matriz de variância e covariância e olha para esse bloco que está aqui. Se ele for um bloco todo praticamente zero, isso é uma evidência razoável de que provavelmente o valor teórico realmente é zero e esses dois subvetores são independentes entre si. Se o x1 e o x2 são independentes...
Essa daqui, o resultado C é basicamente o reverso desse daqui, tá? Que é o contrário. Então, se eles são independentes e têm distribuições, as marginais são essas duas gaussianas, então o vetor composto pelas duas aqui, ele sai direto, é uma gaussiana multivariada e com os zeros aqui nesse negócio, porque eles são independentes. Então, é um resultado que vem direto aqui do B. Agora, talvez a propriedade mais importante nessa aula de hoje. E essa é uma propriedade muito boa da gaussiana, porque ela facilita muito trabalhar com essa distribuição em problemas mais aplicados. Por exemplo, toda a ideia de redes bayesianas, modelos gráficos probabilísticos, muito dessa teoria se apoia muito nessas propriedades aqui da gaussiana. Essa propriedade é a propriedade do... A gente viu as distribuições marginais, a gente está vendo independência, agora a gente vai olhar a distribuição de um pedaço do vetor dado os outros. O que acontece é que quando, em geral, para uma certa distribuição conjunta arbitrária, em geral é muito difícil você obter a distribuição condicional só olhando para a distribuição conjunta. Dada a conjunta, dificilmente você consegue saber, por exemplo, qual que é a distribuição de uma das variáveis, dados os valores das demais. Quer dizer, você tem maneira de achar. A maneira de achar é fazer essa conta que está aqui. A distribuição condicional você põe a distribuição conjunta aqui em cima, divide por essa distribuição que está aqui, quer dizer, que essa daqui você integrou a variável y1 que você está querendo, achou a densidade das demais, a marginal das demais, e divide. Essa razão, ela vai te dar a distribuição condicional. E não é óbvio de antemão qual que vai sair, o que vai ser o resultado dessa fórmula. Pois bem, essa dificuldade, ela não existe no caso da normal multivariada. A gente consegue obter imediatamente e sem muitas contas qual que é a distribuição condicional. E isso é feito da seguinte maneira. Suponha que você tem um vetor que está aqui, quebrado nesses dois pedaços, e que tem uma distribuição gaussiana, o vetor inteiro, e como eu estou pegando ele aqui em dois pedaços, eu já vou mostrar o vetor de médias também dividido em dois pedaços. Esse pedaço aqui é a média desse subvetor, esse mu2 aqui é o valor esperado para o segundo subvetor, e a matriz de variância e covariância, sigma aqui, do vetorzão, né? Ela também está quebrada aqui nos pedacinhos correspondentes aos dois vetores separados, as matrizes de variâncias deles, e aqui as covariâncias de variáveis que estão em x1 com variáveis que estão em x2. Aqui uma tecnicalidade, nós vamos supor que o determinante desse sigma 22 é estritamente positivo. Isso, em geral, vai acontecer. Tá? Só não acontece se uma das variáveis que está aqui foi exatamente uma função linear de outras variáveis que estão listadas aqui. Então, em geral, isso aqui vai acontecer nos casos práticos. O que a gente está querendo é qual é a distribuição da variável x1, do primeiro subvetor, dado um valor qualquer para a variável x2, que está aqui embaixo. Pois bem, adivinha, como sempre, continua sendo gaussiano. A distribuição condicional, dado um valor qualquer para o vetor x2, a variável x1 ela é gaussiana e tem essa expressão aqui para o valor esperado e essa daqui para a covariância. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essas duas fórmulas daqui a pouco, mas vamos simplesmente falar, então, tem duas fórmulas aqui para média e covariância e vamos aplicar isso nesse exemplo particular que está aqui para entender a fórmula. Imagina lá as nossas 4 ações, o retorno das 4 ações no dia 4. O vetor inteiro tem uma distribuição gaussiana 4 variada, com esse vetor de médias, que eu já estou dividindo aqui no meio, para separar as duas primeiras das duas últimas, e aqui a matriz de variância e covariância também já quebrado nos seus pedaços associados com os dois conjuntos de duas ações cada um. Suponha que, de alguma forma, a gente antecipa o retorno das duas últimas ações, das duas últimas aqui quer dizer, da Petrobras e da Suzano.
Então, as duas últimas ações, a Y3 e a Y4, por alguma razão, eu consigo, de alguma forma, saber, eu antecipo quanto que vai ser. Eu estou imaginando que ambas terão um aumento de 5%, ou seja, Y3 e Y4 são iguais a 0,05, é um aumento de 5% no dia T. O que a gente pode dizer sobre os valores mais prováveis das outras duas ações? É para isso que a distribuição condicional serve. Se você não falar nada sobre Petrobras e Suzano, o que você pode falar sobre as duas primeiras é que elas vão ter essas duas médias aqui, vão variar em torno dessas médias de acordo com essas variâncias aqui, ou tira a raiz para obter o desvio padrão, e além disso, uma e outra vão estar mais ou menos amarradas, a gente sabe que elas são positivamente associadas, estão correlacionadas entre si. Esse número que está aqui, ele vai te dar, você consegue extrair dele a correlação entre essas duas variáveis. Bom, mas agora eu estou te dando uma informação. Estou te falando que Petrobras e Suzano têm um aumento de 5%. Como essas variáveis estão amarradas entre si, provavelmente o que você espera para essas duas primeiras variáveis é alguma coisa diferente. Por exemplo, antes você estava esperando esse valor aqui, é um valor ligeiramente positivo, mas pouca coisa positiva para as duas variáveis, para as duas primeiras. Eu agora estou te falando que nesse dia está tendo um aumento de 5% nas duas outras ações simultaneamente. É um aumento relativamente alto, não é todo dia que tem uma variação de 5% positiva no preço da ação. O que você pode esperar para essas duas aqui agora? Bom, a gente simplesmente vai usar a fórmula, né? Então, usando a fórmula, dado que a Y3 é 0,5 e Y4 é igual a 0,05, e a gente tem o valor do mu e a matriz sigma, a gente sabe, usando as fórmulas, essas duas fórmulas aqui, a gente obtém quanto que é o vetor de médias para as duas primeiras. Quem que vai ser o valor esperado para as duas primeiras? É essa fórmula. O que você esperava para elas antes, sem saber nada sobre as outras, que é essa daqui, é isso aqui, esse pedaço aqui, na verdade, isso aqui devia estar M da variável 1 e da variável 2, tá, gente? Tá aqui. E aí, a correção disso pela informação que você está dando. Então, eu estou olhando aqui 5% em relação à média, a variável, essa variável aqui ela era positiva menos isso, então é o desvio que eu estou tendo nessa variável e o desvio que eu também estou tendo na Suzano, que foi 5% positivo menos 0,1, por isso que dá mais ali, menos com menos, tá? Menos, deu mais aqui. E esses dois desvios, que é o desvio da terceira ação, da ação 3, em relação à média dela, que é essa. Então, ela está subindo, ela está tendo e se desviando da sua média dessa quantidade, e a quarta ação também está se desviando da sua média por essa quantidade aqui. Como que isso impacta? O que você pode esperar agora para as outras duas primeiras ações? Era o que você esperava para elas, que é isso daqui, mais esse acréscimo. E o que isso vai impactar é em trazer esses dois números que eram, olha só, estava aqui na terceira casa decimal, ele passa agora para 0,4 e 0,36. Então, se você está me falando que as ações 3 e 4 vão subir 5%, eu já consigo, então, atualizar o meu conhecimento para 1 e 2, para as ações 1 e 2, eu acho que a ação 1 vai, em média, subir 4%, um pouco menos do que os 5% das outras duas, e a Suzano, que é menos correlacionada com as duas primeiras, vai subir 3,6%. Além disso, eu consigo também saber o seguinte, não só eu agora tive uma ideia de o que eu posso esperar para essas duas ações, o que eu posso esperar é alguma coisa em torno desse número, mas eu agora vou saber também o seguinte, tá bom, é em torno desse número, mas mais ou menos quanto? Até onde pode se afastar essa ação aqui, esse preço da ação, até onde ele vai se afastar desses 4%, que é o que eu estou esperando de aumento para a ação número 1? Ele vai até onde para cima ou até onde para baixo ele pode oscilar?
A mesma coisa o 2 aqui. Até onde ele vai para cima ou para baixo? Antes, eu estava achando que ele podia ir para cima ou para baixo, está aqui, olha, na ordem de raiz, né, dessa quantidade, então seria 10 a menos 2 vezes 3, né, raiz de 9 aqui. 3 vezes 10 a menos 2, 0,03. E agora? Agora, não só o valor esperado muda, mas também as variâncias e covariâncias entre as duas variáveis vão mudar, entre a x1, entre a y1 e y2. E vai variar como? Bom, vamos jogar na fórmula aqui, está aqui. A matriz de covariância dessas duas variáveis, dado que y3 é 0,5 e 4 é 0,05, é essa expressão. Beleza, o que dá isso? Bom, joga aqui os elementos correspondentes, que vem lá da matriz global, essa daqui, e o que você vai achar, fazendo as contas, é essa quantidade aqui no final. Então, deixa eu olhar mais diretamente as duas variáveis aqui separadas, né? A y1 dado as y4. A gente já achou a média dela, estava aqui antes, 0,04, e ela tem essa matriz de variância e covariância. Eu olhando aqui só para y1, dado essas outras, eu já sei que ela é normal, bivariada, com aquela média e essa matriz de covariância, então a variância eu leio direto daqui, olha, né? É esse número. Esse número que está aqui, 10 a menos 4 vezes 3,45, é a mesma coisa que a raiz quadrada, então, desse número, esse número ao quadrado, né? Isso que está aqui, desculpe, isso que está aqui é a mesma coisa que isso daqui. E aqui está aparecendo um desvio diretamente. Então, é mais ou menos 0,02. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, essa ação número 1, ela deve subir 4%, dado que a ação 3 e 4 subiram 5%, eu espero que ela suba 4%, mas, claro que isso aqui é só um chute, e ela deve, na verdade, oscilar em torno desse 4%, em mais ou menos, isso aqui é 0,02. Então, mais 0,02, menos 0,02 é o tamanho típico do desvio que eu devo ter em torno desse valor, dos 4%. Então, deve subir mais, pode subir, né? O desvio típico vai ser alguma coisa entre 2% e 6%, seriam os valores típicos aqui. A mesma coisa que você pode fazer para a variável 2, aqui embaixo. Então, antes de saber o valor de 3 e 4, o que você podia falar sobre a variável 1 e 2 era as distribuições marginais delas. As duas distribuições marginais. Então, você esperava uma valorização de 0,1% no caso da PET, no caso da Vale, 0,3% para a Vale 5. Agora que você foi informado que essas ações tiveram uma grande valorização de 5%, o que você pode esperar para essas outras duas ações é essas duas quantidades, ou seja, uma valorização de 4%, de 0,1% para 4% para a Petrobras e 3,6% para a Vale. Além disso, olha como é que o desvio também antes era 0,03, o desvio padrão da variável 1, ele passa a ser agora 0,02. Diminuiu. Ela está oscilando menos em torno da sua nova média, que é essa daqui. Então, o DP diminuiu nos dois casos, aqui também. Se você comparar aqui e aqui, esse número diminuiu. Marginalmente, essas duas variáveis aqui, elas eram correlacionadas e a correlação entre elas era 0,72. De onde que veio isso daqui? Lá atrás, a matriz de variância e covariância que está aqui, a partir desse número daqui, você obtém a correlação entre essas duas variáveis, TEL e Vale. Ok. E agora? Bom, agora você tem uma nova distribuição. É uma normal bivariada, esse cara aqui é uma normal bivariada, com esse vetor de médias e com essa matriz de variâncias e covariâncias. As variâncias você lê aqui, e aqui você lê a correlação entre a variável 1 e 2, condicionado nos valores que você deu para 3 e 4. Vai mudar a correlação entre elas? Muda. Mudou também.
A correlação aqui, condicional, quer dizer, qual que é a correlação que você espera entre 1 e 2, dado o 3, o valor de 3 e 4 igual a 5%? É a covariância entre elas, dividido pelas variâncias. Essas variâncias que estão aqui, as variâncias condicionais, são os elementos que estão aqui na diagonal. E esse elemento aqui é a covariância condicional. Quer dizer, a covariância entre 1 e 2, dados os valores das outras duas, é o elemento que está fora da diagonal. E esses dois elementos aqui, que você tem que tirar a raiz deles, são os elementos que estão na diagonal dessa matriz 2 por 2, essa matriz 2 por 2 aqui. Então, o resultado disso é 0,4. Então, ao saber esse evento, você mudou o que você espera em média para a variável 1, o que você espera em média para a variável 3, o quanto que você pode esperar de oscilação em torno dessa nova média, tanto para 1 quanto para 3, e além disso, a correlação entre essas duas variáveis, ela diminuiu. Ela passou de 0,72 antes, quando você não tinha nenhuma informação, aqui devia ser y2, tá, gente? Quando você não tinha nenhuma informação sobre a variável, ela passou para 0,4. Em suma, as distribuições de y1 e y2, aqui devia ser 2, bem como a sua correlação, elas são impactadas por essa informação que você está passando aqui. Como a normal é bivariada, eu estou traçando aqui as elipses. A gente sabe que eu estou traçando uma elipse em que um ponto, se você pegar um ponto y1 e y2, aqui a distribuição marginal dessas duas variáveis é uma gaussiana bivariada. Essa gaussiana bivariada, eu estou calculando uma elipse que conteria o 95%. Se você gerasse um ponto dessa gaussiana marginal, com 95% de probabilidade, o ponto cairia aqui dentro. Essa estrelinha é o valor que você espera para a ação 1 e 2, sem informação nenhuma sobre as outras duas ações. Então, está aqui próximo de zero. E com 95% de chances, os preços dessas duas ações caem aqui, ao longo dos dias. Mas agora você deu a informação de que a variável 3 aumentou 5% e a variável 4 também aumentou 5%. Então, a elipse azul, ela mostra agora a nova distribuição bivariada da y1 e da 2, das duas primeiras variáveis, condicionado no valor das outras duas ações, da 3 e da 4. E a distribuição está representada aqui. É uma gaussiana bivariada com essa nova média. Então, ela passou daqui para cá, o vetor de médias. A variância mudou. A variância é o quanto que ela oscila, a variável 1 aqui, o quanto que ela oscila em torno da sua média. A variável 2 também, o quanto que ela oscila em torno da sua média. Diminuiu, compara o tamanho da elipse vermelha com a elipse azul. E, além disso, olha a correlação entre as duas variáveis 1 e 2, antes, na vermelha, a elipse vermelha estava mais estreitinha, né? Era mais fechadinha. Ela agora ficou mais gorda, olha. Mais gorda, mais parecendo com um círculo, mais né, caminhando na direção de um círculo, mostrando que a correlação entre a 1 e a 2 diminuiu. Então, um resumo aqui das propriedades que a gente viu. Quais são as propriedades? O importante é saber. Combinações lineares de componentes do x, de um vetor x, se ele é gaussiano multivariado, se você fizer combinações lineares dos componentes, essas combinações são também gaussianas. Todos os subconjuntos de componentes do x têm distribuição gaussiana. Covariância zero implica que os componentes correspondentes são independentes. E as distribuições condicionais dos componentes também são gaussianos, e a gente tem uma fórmula para obter os novos valores dessa variável componente. Gente, esse restinho aqui de coisa eu vou pular, tá? Porque a gente está ficando muito atrasado. Eu realmente não vou passar por essa parte, não.
Eu vou pular agora e vou passar para um outro tópico, que é... Professor, Fala. eu só fiquei com uma dúvida. De onde surgiu aquele nível de confiança de 95%? Acho que no penúltimo slide. Então eu não posso pular, não. Peraí. Deixa eu voltar. Deixa eu mostrar como é que ele vai aparecer, então. Vamos lá. Y tem essa gaussiana aqui, multivariada. Vamos considerar a distância estatística que a gente considerou anteriormente. Vocês lembram dela? A distância estatística era a seguinte: você considerava um ponto menos o valor esperado. Aqui você colocava no meio a matriz de variâncias e covariâncias, a invertida, né, a inversa dela, e o mesmo y do lado de cá. Vocês lembram disso? Isso é uma noção extremamente importante, um dos pontos importantes aí do nosso curso. Então, essa é a distância estatística entre um ponto aleatório y até o seu vetor médio, que é esse daqui. Mas eu agora, em vez de estar olhando para uma amostra de pontos, eu estou pensando nisso daqui como sendo uma variável aleatória. Olha, o y, ele é um ponto aleatório, ele vem até de uma distribuição de probabilidade aqui. Às vezes ele está mais próximo do mu, às vezes ele está mais distante. Ok, então eu estou pegando esse ponto aleatório e vendo a distância estatística dele em relação a esse mu. Algumas vezes essa distância aleatória ela vai ser grande, algumas vezes ela é pequena. A gente vai querer olhar agora qual que é a distribuição de probabilidade desta distância. Quando um ponto aleatório y pode ser considerado anômalo? Quando que essa distância pode ser considerada excessiva? A gente vai conseguir fazer isso agora, porque a gente não só vai ter uma métrica para medir distância, como eu vou ter agora também uma régua para dizer se essa distância é grande ou pequena. Porque eu vou saber agora como que deveria ser a distribuição dessa quantidade aqui. Se o meu y vem dessa distribuição, o que eu posso esperar para essa quantidade aqui, para essa distância? Vocês vão ver que a gente vai achar uma faixa de valores razoáveis para essa distância. Então, valores que ficam fora dessa faixa são valores que possivelmente estão sendo gerados porque o y não veio dessa distribuição aqui. Ele é um ponto anômalo, ele é um ponto estranho, ele é um ponto diferente dos demais que seguem uma certa distribuição de probabilidade. Então, vamos ver esse cálculo aqui. Em princípio, você podia pensar o seguinte: olha, para saber se esse ponto é anômalo ou não, basta olhar cada coordenada, uma de cada vez. Você já sabe que cada coordenada segue uma normal, e sabendo já lá da normal, vocês lembram lá, se viram lá o capítulo de variáveis aleatórias, univariadas, né? No caso lá de uma gaussiana, a chance de uma gaussiana se afastar da sua média por 2 desvios padrão é aproximadamente 5% só. Então, afastar mais do que 3 desvios da sua média é menos ainda, né? 0,3. E 4 desvios, muito pouco. A probabilidade é 0,06. Então, você teria um critério para determinar se um ponto é moderadamente ou muito anômalo, olhando uma coordenada de cada vez. Simplesmente checando se a coordenada está se afastando muito da sua média. Mas a gente pode fazer algo melhor do que isso. A gente pode olhar simultaneamente todos os vetores, especialmente porque você pode ter um ponto muito anômalo no espaço k-dimensional, mas nenhuma das suas coordenadas será anômala. Por exemplo, aqui, a gente tem um fenômeno bivariado. Suponha que aqui é bem simples, você tem só bivariado, 2 variáveis apenas. E ela segue uma gaussiana multivariada, bivariada, né, com uma certa média, que é 0 aqui, com um certo desvio, e tem uma certa correlação entre elas. Agora, pensa nesse ponto vermelho. O ponto vermelho é evidentemente uma anomalia.
Mas se você olhar os valores de cada uma das duas coordenadas isoladamente, você não percebe isso. Porque olha aqui para a variável 1. Você projeta todos os pontos aqui, né? Nós estamos olhando só a variável 1 e ignorando a variável 2. Não estou olhando esse gráfico aqui. Eu estou olhando o histograma da variável 1 e vendo aonde que esse ponto vermelho caiu. Ele cai aqui, que é um ponto 1, é um valor bem razoável para a variável 1, não tem nada de estranho nisso. Vamos olhar agora para a variável 2. Projeta todos os pontos aqui, faz um histograma da variável 2 e olha se a coordenada 2 do ponto vermelho tem algo de estranho. Não, não tem também não. O valor mais menos 1 tem um monte de outros pontos com o valor de menos 1. Não tem nada de anômalo nesse cara. E, no entanto, se você olha simultaneamente as duas variáveis, você vê claramente que ele é completamente anômalo. Então, uma maneira boa é olhar simultaneamente essa quantidade aqui, e a gente já sabe fazer isso. É olhar para a distância estatística. A gente gastou um tempo enorme realmente olhando que, intuitivamente, essa medida de distância era uma medida razoável para se medir distância quando você tem vetores multivariados, né, com distribuições estatísticas associadas com eles. Essa é a distância, a maneira correta estatística da gente medir distância de um ponto até um perfil esperado. Então, se é isso, a gente vai ter agora um resultado bacana aqui. Imagina que o vetor tem uma distribuição gaussiana, com uma certa média e uma certa variância, matriz de variância e covariância. Vamos calcular, montar aqui a distância estatística. Essa distância estatística, ela é uma variável aleatória, porque o x é aleatório. Então, às vezes, o x que você vai selecionar, às vezes ele se distancia muito, às vezes ele se distancia pouco do mu. Mas qual que é, então, a distribuição de probabilidade dessa quantidade aleatória? A distribuição é uma distribuição que é chamada de Q². É um Q² com dimensão, com P graus de liberdade. A gente usa esse símbolo, essa daqui é a letra Q, grega, a letra Q grega, parece um X, assim, meio todo mais cheio de ondinhas, né? E um X² aqui, um Q² com P graus de liberdade. E aí, aquela pergunta que você fez. Quando você tem uma normal multivariada, a chance de você encontrar um ponto P o conjunto de pontos, um ponto X que tem uma distribuição multivariada, a chance da distância estatística dele ser menor do que um percentil alfa% dessa distribuição Q², a chance disso acontecer é 1 menos alfa. Eu vou explicar essa fórmula aqui com um exemplo, vai ficar mais fácil do que com essa notação complicada que está aqui. Mas deixa eu tentar mostrar como que a gente usa esses dois resultados para calcular e usar a distância estatística. Como é que a gente usa esse resultado na prática? O que a gente vai fazer é o seguinte: se você tem um conjunto de pontos, você plota a distância versus um certo valor esperado sobre a hipótese de normalidade. E o plot, depois a gente calcula a distância estatística para cada ponto, e aí a gente faz um gráfico dessa distância versus um valor esperado. O plot deveria se parecer com uma linha reta com a inclinação 1 e passando pela origem. Se a curva se desviar dessa reta, é porque a gente tem uma distribuição que não é normal multivariada e a gente pode achar talvez um ou outro outlier que se desviem disso. Então, deixa eu mostrar como é que eu vou usar isso daqui. O que é isso aqui que eu estou dizendo? Está aqui a amostra. Eu peguei para cada um desses pontos e calculei a distância estatística, ou seja, calculei essa quantidade aqui. Peguei o ponto menos o vetor de médias deitado. Aqui é a matriz de variância e covariância que eu estimo a partir daqueles dados que estão lá, é uma matriz 2×2. Faço o cálculo disso daqui. Então, calculo essas distâncias para cada um dos pontos. Então, para cada um desses pontos eu tenho uma distância. Pego essas distâncias e estou fazendo aqui um histograma das distâncias. Das distâncias D2.
essa distribuição aqui, ela é uma distribuição Q², essa azul que eu estou mostrando aqui. É um Q² com 2 graus de liberdade. 2 porque a dimensão do vetor aqui é 2, dos pontos originais. Então, é exatamente o que a teoria fala. A teoria diz o seguinte, essas distâncias são aleatórias. Às vezes você tem uns pontos que se distanciam muito, olha, esses pontos que formam esse quadradinho aqui, essa barra, né? Esses aqui são pontos que se afastaram relativamente muito daqui do ponto central, da média. Já esses outros pontos que caíram aqui, ó, esse tapetinho aqui, são um monte de pontos em torno aqui do valor esperado. Eles se desviam muito pouco do valor esperado. Mas esse desvio, essas distâncias, então, até onde elas podem ir? Bom, essa é a curva teórica que você espera se os dados seguem uma gaussiana bivariada, com uma certa média, uma variância, eles deveriam, o histograma das distâncias devia seguir essa curva azul. E realmente é mais ou menos isso que esse histograma está acontecendo. Em seguida, você pode pegar essas distâncias e olhar elas de um jeito talvez um pouco melhor para se ver se isso se afasta ou não da hipótese de que os dados deveriam ser, se eles forem gaussianos, eles deveriam seguir essa distância, essa distribuição Q². Uma outra maneira da gente olhar, em vez de olhar esse histograma, é fazer esse plot que está aqui, que é chamado de QQ-plot, que eu vou explicar em seguida. Mas a única coisa que a gente faz é colocar aqui as distâncias no eixo vertical, essas distâncias que estão aqui, são essas distâncias que estão aqui. E para cada uma dessas distâncias, eu vou calcular um outro valor, que é esse que está aqui embaixo, que é um quantil de uma distribuição Q². Se os pontos, se o gráfico aparecer como mais ou menos uma linha reta, é sinal de que a distribuição ela é bem aproximada por uma distribuição gaussiana bivariada. Teve um pontinho aqui que parece que se afastou um pouquinho dessa reta, mas não foi nada extraordinário. É esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui se afastando um pouco, parece ser um ponto meio extremo. Deve ser talvez esse ponto aqui, eu não tenho certeza, tá? Qual é? Mas deve ser esse aqui, talvez. Aqui eu estou gerando uma gaussiana, de novo, basicamente os mesmos dados de antes, mas agora eu estou colocando 2 outliers aqui. Eu estou colocando à mão. Eu fui lá e coloquei esses 2 caras que são estranhos. Não são os mesmos, é a mesma amostra, mas aí eu estou enfiando esses outros 2 caras aqui. E agora eu recalculo as distâncias, né? Eu calculo a média, a covariância, calculo as distâncias, e agora eu vejo esses 2 pontos realmente extremamente distantes aqui, nesse histograma. E se eu fizer aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, da linha, que deveria ser uma linha reta, agora eu vejo os 2 outliers realmente se afastando muito aqui do que deveria ser a linha reta. Então, essa é uma maneira, que ainda falta explicar exatamente como é que isso aqui é feito, né? Mas essa é uma maneira rápida da gente olhar tentar detectar outliers e achar pontos estranhos nessa distribuição. Quando os dados são bivariados, você não precisa de nada disso. Você faz o gráfico e olha. Mas a utilidade disso é que essa teoria que está aqui, ela vale para qualquer dimensão do vetor. P aqui é uma dimensão qualquer. Então, você não precisa ser bivariado. Esse vetor de x, ele podia ter 50 componentes e a gente simplesmente reduz os 50 componentes a uma distância até o ponto central e a gente está olhando todas as coordenadas simultaneamente. Então, seria impossível fazer um gráfico de dimensão 50 aqui para olhar a amostra, mas a gente consegue, a partir desse cálculo, obter a distribuição, a distâncias, né, e calcular quem são os pontos anômalos nessa distância, usando essa teoria que está aqui do Q². Então, deixa eu explicar aqui esse QQ-plot, o terceiro plot, que é esse daqui. Como é que ele é obtido? Tá? O QQ-plot, então, ele é assim. Deixa eu explicar com vetores bidimensionais. Né? A gente, aliás, se os vetores são bidimensionais, é só fazer o scatterplot aqui das duas variáveis, você já acha visualmente quem são os outliers, não precisa de QQ-plot, bobagem. Então, a principal utilidade é quando a dimensão do vetor for maior que 2, que a gente não consegue visualizar as dimensões. No R, esse QQ-plot ele é obtido com esses dois comandos extremamente simples.
Aqui o D2, você passa para ele a sua amostra, o X aqui é uma matriz, tem N linhas, N são os itens, as colunas são as features, as diferentes features, está passando aqui o vetor de médias e a matriz de covariância, que foi calculada antes, a partir desse X. Então, esse comando Mahalanobis, ele retorna a distância D2, essa distância aqui, para cada um dos pontos. Para cada um dos pontos da sua amostra. E, em seguida, você faz esse qqplot, que é esse gráfico aqui, que ainda falta explicar como que é, mas você faz esse qqplot simplesmente fazendo isso daqui, tá? Com esse comando aqui. Você passa o D2, que você acabou de obter aqui, gerando esses pp points e qx que está aqui. Então, deixa eu explicar o que é isso agora. O qx que vem de quantil do que, esse x que aqui, esse sk é square, e esse x aqui é o que. Em inglês a gente fala chi-square, e escreve x. Tá? Ok, então o que é essa distribuição Q quadrado? Então a gente viu que o D2 segue uma distribuição Q quadrado com K graus de liberdade. Esse é o nome que eu dei. Quem que é essa distribuição? Essa distribuição, ela deveria ter sido encontrada no teste Q quadrado, que foi um teste que eu pulei lá atrás. Quando eu expliquei o teste Kolmogorov, um outro teste que vem junto, é o teste Q quadrado, eu pulei esse teste naquela época, né, lá atrás. Eu ainda vou voltar nisso daqui, mas nesse instante eu vou só usar o fato de que essa distribuição, que aparece também em outra técnica, em outra teoria aqui do teste Q quadrado, ela é uma distribuição que só depende da dimensão do vetor. Não interessa esse número mu que está aqui, o sigma, na hora que a gente calcula lá o D2, ela vai ser uma distribuição que só vai depender desse número, dessa dimensão. O mu e o sigma, como assim eles não interessam? Não, eles interessam porque você usou o mu e o sigma para calcular o D2, a distância. Agora que você calculou a distância, essa quantidade, todos esses dois números que estão aqui, eles já foram embutidos dentro desse D2, e o que aparece de aleatório aqui agora só depende da dimensão do vetor, não depende mais do mu e do sigma. Eles desapareceram completamente. Quem que é essa distribuição Q quadrado? Ela tem uma densidade dada por essa expressão, uma constante, o x aqui, aqui é o k, essa k dimensões que está aqui, né, um número de graus de liberdade, ele aparece aqui como expoente do x, e é elevado a menos x2. Então, a cara dessa densidade é essa que está aqui. São os diversos valores para o df aqui, é graus de liberdade, degrees of freedom. Tá? Então, por exemplo, né, exprimindo aqui, se você tiver, por exemplo, 2 graus de liberdade apenas, vai ficar 2 dividido por 2, vai ficar 1, 1 menos 1 é 0, então esse x aqui vai sumir. Se você tiver k igual a 4, então isso aqui vai ficar 4 dividido por 2, menos 1, vai aparecer x elevado a isso. Se você tiver 20 graus de liberdade, a distribuição é essa. E aqui estão as caras das distribuições, com 1 grau de liberdade, com 2, com 4, com 8, como é que é a cara dessa distribuição Q quadrado. Pois bem, o que a gente está dizendo? Que quando você calcula a distância estatística, essa distância estatística, ela é um número aleatório que segue essa distribuição Q quadrado, que depende da dimensão do vetor, dessa dimensão k. Então, se você tiver um vetor de dimensão 8, por exemplo, as distâncias estatísticas vão aparecer, se você fizer um histograma das distâncias estatísticas da sua amostra, eles deviam se aparecer como esse gráfico que está aqui. Então, se você ter distâncias, por exemplo, de 15, não é uma coisa estranha quando você tem 8 graus de liberdade. Você tem uma distância estatística de 10, também não é estranho. Os números deveriam ficar variando de um pouquinho acima de 0 até 15. Isso é razoável. Agora, se você tiver só 4 graus de liberdade, um vetor de dimensão 4, quando calcular as distâncias estatísticas, elas não deveriam passar muito de, talvez, 12 ou 13, né? Dificilmente iam chegar até 15. 15 já começa a ser um valor muito pouco provável nessa curva azul.
Então, você olhando para a distribuição da distribuição Q quadrado, você consegue saber quem parece ser anômalo e quem não é anômalo na sua amostra. Como é que a gente faz isso de um jeito mais simples e curto? A gente faz o seguinte, a gente calcula os quantis da distribuição. A gente faz o seguinte, se dada uma distribuição, a gente acha um valor de x que deixa uma proporção P da área da densidade Q quadrado abaixo desse ponto. Aqui um gráfico. Por exemplo, dois quantis aqui. A seta vermelha está mostrando o quantil Q65. O que é esse Q65? Esse cara, Q65, é um ponto no eixo horizontal. Então, está aqui uma densidade de probabilidade. Essa densidade de probabilidade, 65% da área dela está abaixo desse ponto indicado pela seta vermelha. Esse ponto aqui deixa 65% da área da densidade abaixo dele. Então, esse ponto vermelho, que está aqui da seta vermelha, ele é o quantil 0,65. O quantil 0,90, ele está mais para frente. Tem que ser um ponto que deixa 90% abaixo dele. Esse aqui deixa só 65%, se acumula mais área até chegar num ponto em que tem 90% abaixo dele. É aqui o ponto azul, a seta vermelha. Então, esses quantis são valores teóricos. Você não precisa de dados para obter esses caras, eles vêm da densidade de probabilidade. Se você tiver uma Q quadrado, você consegue desenhar a densidade, porque ela tem uma fórmula matemática, essas fórmulas aqui, e você obtém, então, esses quantis teóricos que estão aqui. Com esses quantis, o que a gente faz, para fazer o que é plot, é o seguinte. A gente pega uma amostra de tamanho n e eu calculo os quantis associados com n números que poderiam aparecer nessa amostra. Eu faço o seguinte, olha, esse meiozinho que está aparecendo aqui é só para corrigir um pouco, vai ter muito pouca diferença se esse n aqui for grande, tá? É muito pouca. Então, é uma pequena correção que melhora esse método que eu estou discutindo. Mas você poderia pensar nesses caras que estão aqui, nesses P's, sem esses meios que estão aparecendo aqui. O que daria isso? Daria 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n. Então, são as proporções. Pega um número genérico aqui qualquer, né? 3 sobre n, por exemplo, né? Então, esse 3 sobre n seria a gente estaria falando o seguinte, qual é o cara da distribuição Q quadrado, com um certo grau de liberdade, que deixa uma proporção 3 sobre n da amostra abaixo dele. Tá? Assim aqui, olha. Eu pego, quer dizer, eu estou falando o seguinte, eu pego uns P's aqui, que para a intuição fica mais fácil você ignorar esse meio aqui, tá? Então, o que você está olhando é uma proporção, 3 sobre n, 4 sobre n, 5 sobre n, etc. E aí, aqui está uma explicaçãozinha do porquê que esse meio está aparecendo, mas, e também aqui como que você obtém esses quantis aqui lá no R, tá? Os quantis diretamente. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos supor que a minha distribuição, o meu vetor, ele tem, sei lá, 4 graus de liberdade, é um vetor de dimensão 4, a densidade, então, é essa daqui. Eu venho aqui e coloco 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, 5 sobre n, desculpa. Eu tenho os percentis agora, eu vou colocar esses P's aqui igual a 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, e vou achar os pontos x correspondentes aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, 100 dados, n igual a 100, e vou achar o ponto P igual a 0,53. Então, eu estou calculando 53 sobre 100. Aliás, aqui está melhor, 65 sobre 100. Pronto, então é o P65. Para esse 65 sobre 100, eu vou achar esse número vermelho que está aqui. Então, eu vou dar uma grade, né, um conjunto de P's, meu conjunto de P's são esses daqui, e eu obtenho esses
essas setas correspondentes aqui embaixo. Então, se eu tiver 1000 números, eu vou ter 1000 setas aqui. São 1000 valores aqui embaixo. Eu vou achar qual que é o valor teórico que fica da distribuição Q quadrado, que deixa, então, por exemplo, 65% da área total abaixo dele. Esse ponto vermelho que está aqui. E agora eu comparo esse ponto vermelho que vem dessa distribuição teórica com o valor que está na minha amostra. Eu vou pegar o seguinte, eu ordeno as distâncias do menor para o maior e vou olhar qual é a distância que está na posição 65%. Quer dizer, qual foi a distância que deixou 65% das distâncias abaixo dela? E vou plotar esses números um contra os outros. Então, tá aqui a explicação teórica disso que eu acabei de explicar, mas então eu ordeno as distâncias e agora comparo cada um desses caras com os valores teóricos Q de P que eu encontrei quando eu variei o P com 1 sobre N, 2 sobre N, 3 sobre N, etc. Então, ao comparar esses dois valores, está aqui uma explicação meio longa disso, ao comparar esses dois valores, o que eu obtenho é esse valor que eu estava mostrando antes. Então, estou gerando aqui dados de uma gaussiana 4-dimensional, o código está aí, gerando os dados da gaussiana 4-dimensional. Então, aqui as distâncias que eu obtive a partir do né, gerei vários valores, vários vetores de dimensão 4, com uma certa média, uma variância. Calculei as distâncias aqui embaixo. Agora pego essas distâncias e comparo essas distâncias com os quantis que vêm da distribuição Q quadrado com 4 graus de liberdade. Aqui devia ser 4, tá, gente? Ficou errado aqui. Com 4 graus de liberdade. E vocês veem que está mais ou menos alinhado um com o outro. Então, mostrando que realmente, embora talvez esse pontinho aqui tenha ficado meio extremo, parece bem razoável o que está acontecendo. Agora, colocando outliers nesse conjunto de 4, né, nessa amostra aqui, eu inseri 1 ou 2 outliers aqui, e agora eu estou olhando se esses caras, olha só, agora eu faço de novo o meu QQplot, e imediatamente eu acho que tem 2 pontos que estão muito distantes do ponto central. O meu QQplot está mostrando que esses caras, eles têm um valor completamente anômalo em relação ao que deveria ser que é apontado por essa linha reta. Bom, eu sei que eu corri muito aqui nessa parte, vocês vão ter que ler aqui o material que eu deixei escrito aqui nos slides, eu realmente passei muito depressa. Mas espero que tenha ficado mais ou menos claro o que a gente fez. A gente usou voltando lá na pergunta que você tinha feito, a elipse de 95%, eu achei usando essa teoria que está aqui. Tá? Isso aqui é um elipsoide, e se eu colocar os valores que são as distâncias menores ou iguais a essa quantidade, que é o quantil alfa% da distribuição Q quadrado, esse elipsoide ele tem é um elipsoide de 100 vezes alfa%. Então, se você colocar 5% aqui, você vai ter 95%, desculpa, se você colocar 0,95 aqui no alfa, você vai ter 95% dos pontos dentro desse elipsoide. Você tem aquela elipse, essa elipse de 95% que eu estou traçando aqui. Então, de novo, eu sei que essa parte ficou meio corrida, tá, gente? Aí você vai ter que dar uma olhadinha por sua conta aí. E se tiver dúvidas, mandar isso pelo site. Então, o que eu vou começar agora nesses 10 minutinhos, agora já são só 5 minutos, eu vou fazer aqui uns 5 minutos de PCA, só para a gente começar. Então, nossa, peraí.
Não tá, pois é, essa parte aqui não está em LaTeX não, tá, gente? Tá desse jeito. Deixa eu recordar duas coisas aqui. Então, a parte toda de PCA vai ter que ficar para a próxima aula, mas eu vou começar só recordando dois fatos de álgebra linear. Primeiro, produto interno de dois vetores. Eu tenho um vetor V, tá aqui V1, aqui são as coordenadas, e outro vetor W, tá aqui. Esse tiozinho embaixo, gente, vai representar o negrito, tá? É o equivalente ao negrito, é um vetor. Para não colocar a setinha aqui por cima, que dá um trabalho danado, coloca aqui embaixo. O produto interno de dois vetores é a soma dos produtos das coordenadas, né? Então, eu faço aqui coordenada, coordenada, o produto, e depois somo todo mundo, que é isso que está aqui. É a mesma coisa que colocar o vetor V, sempre para a gente vetores, são vetores colunas. É colocar o vetor V deitado, o vetor W em pé, e fazer essa multiplicação matricial, ou seja, escrever isso aqui. Observa que o produto interno, você pode, tanto faz a ordem que você faz, né, porque é só essa expressão que está aqui, então tanto faz quem que estava na frente, quem que estava atrás aqui no símbolo. E esse número, que é o produto interno, ele é um número mesmo, é um número real. E como ele é um número real, eu posso fazer alguns truques aqui adicionais. Esses truques vão ser importantes, né? Algumas coisas que a gente vai fazer de componente principal. Que é o seguinte, olha, esse é um truque muito simples, mas é curioso e vai ser útil. Isso aqui é um número. Ok, então vou elevar esse número ao quadrado. Elevar um número ao quadrado é simplesmente multiplicar o número por ele mesmo. Mas lembrando agora que isso aqui são operações matriciais, uma das operações, uma das coisas que eu posso fazer... bom, aí a outra coisa que eu tinha falado antes de fazer isso é que esse número que está aqui tanto faz a ordem que eu coloco essas duas coisas. Então eu posso escrever, na verdade, isso daqui desse jeito. Ok, e agora como isso são matrizes, que eu estou multiplicando, ou vetores deitados, em pés, etc., eu posso usar a propriedade associativa. Eu, em vez de fazer esse produto, depois esse, multiplicar tudo, eu, matricialmente, tanto faz a ordem em que eu faço a multiplicação, eu vou, então, agrupar esses dois camaradas aqui, essas duas matrizes aqui, e fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer ele simplesmente nessa ordem. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui dentro, depois eu posso multiplicar aqui pela esquerda e depois multiplicar aqui pela direita, esse V. Então, é a mesma coisa que está aqui, só alinhando de uma maneira diferente, trocando a ordem aqui em que eu faço essa operação. Ok, então esse resultado aqui vai ser útil. O outro resultado que a gente vai usar é a projeção ortogonal de um vetor em outro. Então, a projeção de eu tenho um vetor V, eu tenho um vetor W, eu faço a projeção ortogonal desse vetor e quero saber quanto que é esse tamanho que está aqui, quanto que é esse comprimento. Isso aqui vai ser extremamente importante em análise discriminante linear, análise fatorial, análise de PCA. Essa quantidade que está aqui, esse comprimento que está aqui, ele é igual a essa quantidade que está do lado de cá. O que é isso daqui? Olha, primeiro, está ao longo do vetor W. Então, se está ao longo do vetor W, aliás, eu falei comprimento, não é comprimento não, tá, gente? O vetor mesmo. Esse vetor aqui, esse vetor que eu estou representando com essa interrogação, ele é igual a essa quantidade aqui. O que é isso? Esse vetor, isso aqui é o vetor W, esse vetor W, dividido pelo comprimento dele ao quadrado. Então, dá um vetor na direção desse vetor W. E agora você multiplica pelo produto interno do V e do W. Quer dizer, qualquer uma dessas duas expressões aqui de cima. Então, esse vetor aqui, que é essa projeção aqui embaixo, ela é dada por isso daqui. Se você... Eu vou dar uma referência na próxima aula, e se você precisar recordar esses fatos de álgebra linear, tá? E se esse comprimento aqui for igual a 1, se isso daqui, esse comprimento for igual a 1, aí essa projeção aqui, essa interrogação, esse vetor, ele é dado simplesmente por isso daqui vezes esse W. Porque isso aqui sendo 1, você não precisa colocar ele aqui. Então fica só essa quantidade.
Então tá, era só isso, assim, eu não vou continuar não, essa outra parte aqui a gente precisa dela na próxima aula. Eu vou passar uma referência pelo Moodle para vocês recordarem algum, porque daqui para frente, gente, eu vou mostrar aqui o PCA, o que é o material. Então, vai entrar matrizes aqui o tempo inteiro. Então, alto vetor, alto valor. Então, vai ser importante você tá revendo alguns desses cálculos aqui, tá vendo o tempo inteiro operações matriciais aqui que a gente vai estar fazendo. Aqui, por exemplo. Então, é uma aula mais densa em termos de matemática. E não é nada difícil, é só GAAL mesmo, mas se você não tem muito tempo que você vê isso, que se você viu isso, seria bom dar uma recordada antes de começar a próxima aula, para ela ficar mais fácil. Bom, vamos parar por aqui. Não sei se vocês têm algum comentário. Então, agora que a gente viu a normal multivariada, a gente vai conseguir ver algumas técnicas estatísticas interessantes usando vetores como os componentes principais, a análise fatorial, que é a análise de fator latente, e análise discriminante. Ok? Se não tiver mais nenhum comentário